Estamos de volta com o Pauta Especial, aqui no estúdio comigo, o vice-reitor da UNEAL, Clébio Araújo. Bom, no bloco passado a gente falou sobre o programa de formação, né, de professores indígenas, mas ele é um dos programas desenvolvidos em relação a isso. Na verdade, o perfil da UNEAL é uma universidade que prioriza bem a formação dos professores, não é isso? Exatamente. A nossa história começa com a formação de professores há 46 anos atrás, em Arapiraca, porque foi o nosso primeiro campus em Arapiraca. Hoje nós estamos em 6 campos em diferentes regiões do estado. Estamos em Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Arapiraca, e estamos também aqui em Maceió com um curso de administração pública. Hoje nós temos cursos na área de bacharelado, como Direito, Ciências Contábeis, Zootecnia, Administração, mas a nossa história se confunde com a formação de professores. A maior parte dos nossos cursos são de licenciatura, são de formação de professores. Só em Arapiraca nós temos 7 licenciaturas, 7 cursos de formação de professores. E assim, eu diria que a UNEAL, na história de Alagoas, foi a instituição de ensino superior que mais formou professores em todo o estado, porque nós estamos há 46 anos no interior do estado, praticamente sozinhos. Agora que a gente tem as instituições federais chegando no interior do estado. Então a gente tem um apreço muito grande, um acúmulo de experiência muito grande nessa área de formação de professores. E é uma área importantíssima, é uma figura muito importante, né? A gente conversou a questão do professor que é direcionado para ensinar na comunidade indígena, que tem esse papel importante, mas o professor, de modo geral, que chega aí, né, nessas escolas que estão ali no campo, ele é a figura fundamental para a educação dessas crianças. Exatamente. Então, nessa linha aí, nós também atendemos outro edital do Ministério da Educação, com esse foco em diversidade, especificamente para professores do campo, professores que atuam em escolas em zona rural, né? Aqueles estudantes que tem um tipo de vida diferenciado, porque normalmente estão ligados à agricultura. O calendário com eles precisa ter um diferencial, porque tem que estar ajustado a esses ciclos da atividade agrícola, mas mais que isso, eles participam do mundo cultural também diferente, né? Com tradições, costumes, alimentação, valores diferenciados, que formam também um grupo aí no campo da educação, que nós poderíamos falar que é específico e diverso no contraste com os outros segmentos da educação. Geralmente esses professores das escolas de campo, eles vêm dessa realidade ou eles aprendem essa realidade? A maior parte vem dessa realidade, né? A maior parte vem do campo e atuam em escolas do campo, né? Escolas no campo. Então hoje nós temos o Procampo instalado também dentro da UNEAL. Esses cursos acontecem no final de semana e nós recebemos também professores de diversas regiões do estado de Alagoas que hoje estão fazendo a sua licenciatura, estão aí na iminência também de conseguir o seu diploma de ensino superior. E, Luiz, você imagina o impacto que vai ser isso para a educação no campo. Com certeza. São 80 professores também que logo vão estar com o seu curso superior com uma formação diferenciada. Porque aí eu preciso dizer o seguinte, não tem como você trabalhar a educação do campo sem pensar a realidade do homem do campo. Sem pensar, por exemplo, que um dos maiores problemas quando a gente fala em homem do campo no estado de Alagoas e no Brasil é o fato de que a gente não teve uma reforma agrária. Não é? Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, fizeram a sua reforma agrária no século XIX. Por isso que hoje você tem o nível de desenvolvimento que esses países têm. A gente ainda hoje não fez. Então, é também um curso que se diferencia por uma abordagem, um tratamento da educação junto a esses professores profundamente crítico, problematizador, né, que aprofunde um olhar desse professor sobre a situação do homem do campo do ponto de vista político, né, capaz de desenvolver uma consciência crítica no seu estudante. Esse olhar repassado para o estudante, de fato, esse debate promovido, se consegue alguma coisa. Exatamente. E esse é o diferencial do Procampo. Eu tenho um prazer muito grande de ir para as atividades do Procampo.
todos os seminários, encontros que eles fazem, eu faço questão de ir, porque até a metodologia que eles usam é diferenciada. Bacana, né? Eles sentam em roda, como se faz na roça, eles começam sempre os encontros com uma oferta de alimentos a Deus, né, com os alimentos do campo, com um ritual de celebração da colheita. É uma coisa toda, é muito bonito, muito diferenciado. Bem lúdico, na verdade. Exatamente. Deve ser bem lúdico, deve ser bem bonito mesmo. É um programa de formação também continuado, assim, já existiram outros, vão ter outros depois? Esse também é um programa especial que nós estamos atendendo mediante edital, mas eu lhe digo a mesma coisa que eu disse anteriormente sobre o Prolinde. E deu tão certo, eu diria mais, ele toca tão profundamente na identidade da UNEAL, porque a UNEAL é uma instituição do interior, que atende prioritariamente estudantes do interior. Esses estudantes que a gente atende no nível superior, muitos deles foram das escolas do campo. Ele toca tão profundamente na nossa vocação, na nossa identidade de uma universidade interiorizada, que nós abraçamos, né, com muito carinho esse programa. Tomaram para si, na verdade. E estamos determinados também a continuá-lo independente de editais. Boa. O senhor falou um termo bem bacana aí, que eu achei, que é a questão da diversidade. Diversidade é um trabalho de preocupação aí da UNEAL, né? Você falou, temos aí a questão dos indígenas, a questão da escola de campo, também tem formação de servidor público, houve trabalho de combate a racismo. É uma preocupação da universidade isso? Mais que uma preocupação, é uma prioridade. Nós, desde que assumimos a gestão da UNEAL, eu e o professor Jair, no ano de 2010, né, nós pensamos estrategicamente que tipo de trabalho a gente ia desenvolver, e aí é preciso que se diga que a nossa própria trajetória como professores, minha e do professor Jário, tem um peso muito grande nisso, porque eu sou um professor desde a época de estudante, né? Desde a minha licenciatura em História, eu sou historiador, eu sou um professor que milito como pesquisador, como pensador na área de diversidade cultural, né? Já trabalhei com pesquisa com índios, hoje trabalho com pesquisa com negros, com a questão da afrodescendência. O professor Jário é uma pessoa da área de literatura, mas que trabalha também literatura com foco na diversidade. Então, pela nossa própria trajetória, nós definimos que a UNEAL se diferenciaria no contexto alagoano e no contexto brasileiro por ser uma universidade que assumiria publicamente um compromisso com os excluídos no campo da diversidade. Isso tem uma importância social grande. Muito, né? Porque hoje a Universidade Estadual de Alagoas, para os povos indígenas, para os negros, para os inúmeros povos de terreiro aqui no estado de Alagoas, para o movimento LGBT, né? Porque a gente fala em diversidade, a gente fala também de diversidade de gênero. Para todos esses segmentos dos movimentos sociais, a Universidade Estadual de Alagoas é a instituição de referência para eles. É onde eles buscam apoio, onde eles buscam diálogo e onde eles buscam construir ações consociadas conosco de enfrentamento à intolerância, ao racismo, né? à violência contra essas minorias. A gente sabe que nem sempre tudo são rosas, né? São flores. A universidade teve um momento de dificuldade, agora está no momento de recuperação, né? Isso teve um aumento aí de orçamento, mas continua com o orçamento mais baixo do Brasil. Como é que está essa situação? A história da UNEAL é uma história de luta permanente, não é? A maior parte da nossa trajetória, ela foi de ensino com professores não concursados. Nós não tínhamos sequer um quadro de servidores públicos, de técnicos administrativos. Quando eu entrei na instituição, a instituição inteira tinha 3 técnicos administrativos concursados. Todos os outros eram servidores terceirizados, precarizados, com contratos precários, que não eram servidores públicos de carreira. O primeiro concurso público grande que houve na instituição foi em 2003, quando eu e o professor Jairo entramos para a instituição. Ao longo desses mais de 10 anos, né, 2003 para 2015, são 12 anos, nós perdemos, Luiz, mais de 100 professores, mestres e doutores na instituição, por conta de 2 aspectos principalmente. Primeiro, a ausência de uma política de valorização da nossa carreira que nos possibilite ascender por tempo de serviço. A UNEAL hoje é a única instituição que tem servidores públicos no estado de Alagoas que não ascende por tempo de serviço. Eu ganho por tempo de serviço o mesmo salário que eu ganhava quando eu entrei. E segundo, porque a gente não tem uma política de estímulo à permanência do professor na casa. Porque o corpo docente é uma célula viva, né?
É ele que mantém a atividade, que faz a pesquisa, que faz a extensão. Mas agora tem novos professores concursados, essa situação já está... Pois é, nós tivemos recentemente um concurso no final de 2010, ainda autorizado pelo governador anterior. O governador Renan Filho acabou de autorizar a nomeação de uma parte desses concursados, foram nomeados 42 deles, mas o compromisso do governador conosco tem sido de nomear o restante para completar os 64 das vagas que foram definidas. Com professores concursados, um corpo docente renovado, se abrem novas perspectivas aí de pesquisa, de ensino, de avanço na educação. A gente tinha áreas de pesquisa na UNEAL, por exemplo, que estavam paralisadas, que não havia mais como trabalhar, porque os professores que trabalhavam com essas temáticas haviam saído, não tinham entrado outros, e os estudantes às vezes queriam trabalhar com aquela temática e não tinham como. Mas principalmente, com a chegada de novos professores e doutores, a gente consolida a UNEAL como universidade. Por quê? Porque a exigência legal para que você seja universidade é que você tenha mestrado e doutorado, né? Nós não temos ainda o nosso programa de mestrado e doutorado. Por quê? Porque a ausência de professores doutores tem dificultado a gente ter o mestrado. Com a chegada desses novos doutores agora, Luiz, de cara a gente já fez 2 projetos de mestrado que acabaram de ser enviados para a CAPES e que estão em via, se Deus quiser, de aprovação. Ora, 2 mestrados numa universidade como a UNEAL, a gente dá uma alavancada na instituição. Né? Nossa, uma oxigenada, né? Bom, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Acho que a gente podia terminar com a questão de um evento que está acontecendo, né, nesses próximos dias, que é a Semana do Pensamento, que está sendo realizada lá em Arapiraca. Qual seria a proposta disso? Olha, a Semana do Pensamento, ela se diferencia de outros eventos que a gente tem feito, primeiro, porque ela não nasceu na universidade. Ela nasceu de uma provocação da sociedade para a universidade. Eu fui procurado por um grupo de cidadãos comuns, né, mas compromissados, que querem ver a sociedade se transformar para melhor, compromissados com a sua cidade, que me procuraram e disseram: professor, a gente gostaria de contar com a universidade para deflagrar um processo de debate, de reflexão com a nossa juventude sobre esse momento que o Brasil está vivendo. Né? Um momento que aponta em vários aspectos para retrocessos, muitas vezes. Quem é da minha geração, por exemplo, que vivenciou a ditadura militar, a gente sabe o quanto custou a esse país recuperar o Estado Democrático de Direito e a despeito das limitações que esse Estado de Direito ainda tem, como ele é importante para a gente poder hoje estar aqui tendo esse diálogo. E quando a gente vê jovens de 15, 16 anos pedindo o retorno, né, dos militares ao poder, muitas vezes o retorno da ditadura, a gente fica preocupado como educador. É de se preocupar mesmo, né, professor? Vamos combinar que realmente isso é de se preocupar bastante. Muito. Outras temáticas, como a redução da maioridade. Elas são estimuladas pela internet, é isso? Como é que funciona? As redes sociais hoje têm sido o grande palco dessa discussão. Agora, infelizmente, eu costumo dizer que a internet é terra de ninguém. As pessoas jogam as informações sem maiores aprofundamentos, os outros compartilham, replicam, daqui a pouco aquilo vira verdade e ninguém aprofunda, né? Então, a intenção da Semana do Pensamento em Arapiraca é trazer a população não acadêmica para dentro da universidade, para refletir junto com especialistas, mas também com cidadãos comuns. Veja, ontem nós tivemos uma discussão sobre maioridade penal. Nós colocamos uma pedagoga pesquisadora com o presidente do ASA, que é uma pessoa que trabalha com esporte em outra esfera e é policial militar também, para discutir redução da maioridade penal. A diversidade de pensamento aí se chega numa discussão bem frutífera. Maravilhoso, né? Maravilhoso, o público diverso. Nós tínhamos estudantes, professores acadêmicos e tínhamos donas de casa, trabalhadores. É um evento aberto, professor. Aberto a todo mundo, todas às 19 horas. Os debates prosseguem até quinta-feira. Né? Eu estou na última mesa discutindo educação e formação do pensamento crítico. E na sexta e no sábado a gente vai fazer uma programação cultural. É lá na UNEAL de Arapiraca. Na UNEAL, na Avenida Governador Luiz Cavalcante. Exatamente. Então, na sexta e no sábado, a programação é cultura. Nós teremos bandas, coco de roda, uma coisa bem bacana para o pessoal curtir. Ok, então fica aí o convite feito. Agradeço pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo, professor. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder estar na Educativa, essa TV que tem um diferencial todo especial, porque trabalha para elevar a qualidade do pensamento do alagoano. Muito obrigado. Bom.
O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente se vê 11h30 da manhã, tem reprise 7 da noite. Até lá!